E hoje nós vamos finalizar a leitura do livro de Levítico. Nós já lemos o Novo Testamento na sua íntegra. Lemos Gênesis, Êxodo e hoje vamos concluir Levítico. Venha comigo, vamos dar continuidade à nossa leitura. Espero que a sua vida esteja sendo edificada. Vamos lá? Levítico, capítulo 24. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Ordena aos filhos de Israel que te tragam azeite de oliveira, puro, batido, para a luminária, para manter as lâmpadas acesas continuamente. Arão as porá em ordem perante o Senhor continuamente, desde a tarde até a manhã. Fará do véu do testemunho na tenda da congregação, estatuto perpétuo é pelas vossas gerações. Sobre o candelabro de ouro puro, porá em ordem as lâmpadas perante o Senhor continuamente. Também tomará flor de farinha e dela cozerá 12 pães. Cada pão será de 2 dízimas de um efa, e os porás em 2 fileiras, 6 em cada fileira, sobre a mesa pura perante o Senhor. E sobre cada fileira porás incenso puro, para que seja para o pão por oferta memorial, oferta queimada é ao Senhor. Em cada dia de sábado, isto se porá em ordem perante o Senhor, continuamente pelos filhos de Israel, por aliança perpétua. E será de Arão e de seus filhos, os quais comerão no lugar santo, porque as coisas santíssimas é para ele, das ofertas queimadas ao Senhor por estatuto perpétuo. E apareceu, no meio dos filhos de Israel, o filho de uma mulher israelita, o qual era filho de um homem egípcio. Então apareceu no meio dos filhos de Israel o filho de uma mulher israelita, o qual era filho de um homem egípcio. E o filho da israelita e o homem israelita discutiram no arraial. Então o filho da mulher israelita blasfemou o nome do Senhor e o amaldiçoou, pois por isso o trouxeram a Moisés. E o nome de sua mãe era Selomite, filha de Dibre, da tribo de Dan. E eles o puseram na prisão até que a vontade do Senhor lhes pudesse ser declarada. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Tira o que tem blasfemado para fora do arraial, e todos os que ouviram porão as suas mãos sobre a sua cabeça. Então toda a congregação o apedrejará. E os filhos de Israel falarás, dizendo: Qualquer que amaldiçoar o seu Deus, levará sobre si o seu pecado. E aquele que blasfemar o nome do Senhor, certamente morrerá. Toda a congregação certamente o apedrejará. Assim, o estrangeiro, como natural, blasfemando o nome do Senhor, será morto. E quem matar a alguém certamente morrerá. Mas quem matará um animal o restituirá vida por vida. Quando também alguém desfigurar o seu próximo, como ele fez, assim lhe será feito. Quebradura por quebradura, olho por olho, dente por dente, como ele tiver desfigurado algum homem, assim se lhe fará. Quem, pois, matar um animal, restituí-lo-á, mas quem matar um homem será morto. Uma mesma lei tereis. Assim será para o estrangeiro como para o natural, pois eu sou o Senhor, vosso Deus. E disse Moisés aos filhos de Israel que levassem o que tinha blasfemado para fora do arraial e o apedrejassem. E fizeram os filhos de Israel como Moisés havia falado, tendo ordenado o Senhor. Capítulo 25. Falou mais o Senhor a Moisés no monte Sinai, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando tiverdes entrado na terra que eu vos dou, então a terra descansará um sábado no Senhor. 6 anos semearás a tua terra, e 6 anos podarás a tua vinha, e colherás os seus frutos. Porém, ao 7º ano haverá sábado do descanso para a terra, um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. O nascer de si mesmo da tua cega não colherás, e as uvas da tua separação
não vindimarás. Ano de descanso será para a terra. Mas os frutos do sábado da terra vos serão por alimento a ti e ao teu servo e à tua serva e ao teu diarista, ao estrangeiro que peregrina contigo, e ao teu gado, aos teus animais que estão na tua terra, todo produto será por mantimento. Também contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, da mesma maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então, no mês sétimo, aos 10 do mês, farás passar a trombeta do jubileu, no dia da expiação. Fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. E santificareis o ano 50, e apregoareis liberdade na terra, a terra dos seus moradores. Ano de jubileu vos será. E tornareis cada um a sua possessão, e cada um a sua família. O ano 50 vos será jubileu. Não semeareis, nem colhereis o que nele nascer de si mesmo, nem nele vindimareis as uvas das separações. Porque jubileu é santo, porque jubileu é santo será para vós. A novidade do campo comereis. Neste ano do jubileu, tornareis cada um a sua possessão. E quando venderdes alguma coisa ao vosso próximo, ou a comprardes da mão do vosso próximo, ninguém engane a teu irmão. Conforme ao número dos anos desde o jubileu, comprarás o teu próximo, e conforme o número de anos da colheita, ele a venderá a ti. Conforme se multipliquem os anos, aumentarás o teu preço, e conforme a diminuição dos anos, abaixará o seu preço, porque conforme o número das colheitas é que ele te vende. Ninguém, pois, engane o seu próximo, mas terás temor do teu Deus, porque eu sou o Senhor vosso Deus. E observareis os meus estatutos, e guardareis os meus juízos, e os cumprireis. Assim habitareis seguros na terra. E a terra dará o seu fruto, e comereis a fartar, e nela habitareis seguros. E se disserdes que comeremos no ano sétimo, eis que não havemos de semear nem fazer a nossa colheita. Então eu mandarei a minha bênção sobre vós no 6º ano, para que dê fruto por 3 anos. E no 8º ano semeareis e comereis da colheita velha até o ano 9º, até que venha a nova colheita, comereis a velha. Também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha, pois vós sois estrangeiros e peregrinos comigo. Portanto, em toda a terra da vossa possessão dareis resgate à terra. Quando teu irmão empobrecer e vender alguma parte da tua possessão, então verá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o que vendeu seu irmão. E se alguém não tiver resgatador, porém conseguir o suficiente para o resgate, então contará os anos desde a sua venda, e o que ficar restituirá ao homem a quem vendeu e tomará a sua possessão. Mas se não conseguir o suficiente para restituir-lhe, então a que foi vendida ficará na mão do comprador até o ano do jubileu. Porém, no ano do jubileu sairá e ele tornará a sua possessão. E quando alguém vender uma casa de moradia em cidade murada, então poderá resgatá-la até que se cumpra o ano da sua venda. Durante um ano inteiro será lícito o seu resgate. Mas, se cumprindo-se-lhe um ano inteiro, ainda não for resgatada, então a casa que estiver na cidade que tem um muro em perpetuidade ficará ao que a comprou, pelas suas gerações, não sairá no jubileu. Mas as casas das aldeias, que não têm muro ao redor, serão estimadas como campo da terra. Para elas haverá resgate e não sairão no jubileu. Mas, no tocante às cidades dos levitas, as casas das cidades da sua possessão, direito perpétuo de resgate, terão os levitas. E se alguém comprar dos levitas uma casa comprada e a cidade da sua possessão, sairão do poder do comprador no jubileu, porque as casas das cidades dos levitas são a sua possessão no meio dos filhos de Israel. Mas o campo
do arrebalde das suas casas não se venda, porque lhes possessão perpétua. E quando teu irmão empobrecer e as suas forças decaírem, então sustentá-lo-ás como estrangeiro e peregrino, viverá contigo. Não tomarás dele juro nem ganho, mas do teu Deus tomarás temor, para que teu irmão viva contigo. Não lhe darás teu dinheiro com usura, nem darás do teu alimento por interesse. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para vos dar a terra de Canaã, para ser o vosso Deus. Quando também teu irmão empobrecer, estando ele contigo, e vender-se a ti, não o farás servir como escravo. Como diarista, como peregrino estará contigo, até ao ano do jubileu te servirá. Então sairá do teu serviço ele e seus filhos com ele, e tornará a sua família e a possessão dos seus pais. E quando a teu escravo ou a tua escrava que tiveres serão das nações que estão ao redor de vós, deles comprareis escravos e escravas. Também os comprareis dos filhos dos forasteiros que peregrinam entre vós, deles das suas famílias que estiverem convosco, que tiverem gerado na vossa terra e vos serão por possessão e possuí-los-ei por herança para os vossos filhos, depois de vós, para herdarem a possessão, perpetuamente os fareis servir. Mas sobre vossos irmãos, os filhos de Israel, não vos assenhoreis com rigor uns sobre os outros. E se o estrangeiro ou peregrino que está contigo alcançar riqueza, e teu irmão que está com ele empobrecer, e vender-se ao estrangeiro ou peregrino que está contigo, ou alguém da família do estrangeiro, depois que se houver vendido, haverá resgate para ele. Um de seus irmãos o poderá resgatar, ou seu tio, ou filho do seu tio poderá resgatar, ou um dos seus parentes da sua família o poderá resgatar, ou, se alcançar riqueza, se resgatará a si mesmo e acertará com aquele que o comprou, desde o ano que se vendeu a ele até ao ano do jubileu. E o preço da sua venda será conforme o número dos anos, conforme os dias de um diarista estará com ele. Se ainda faltarem muitos anos, conforme a eles restituirá para seu resgate parte do dinheiro pelo qual foi vendido. E se ainda restarem poucos anos até ao ano do jubileu, então fará as contas com ele. Segundo os seus anos, restituirá o seu resgate. Como diarista, de um ano em ano, estará com ele. Não se assenhoreará sobre ele como rigor diante dos teus olhos. E se desta sorte não se resgatar, sairá no ano do jubileu, ele e seus filhos com ele. Porque os filhos de Israel me são servos, meus servos são eles, que tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Capítulo 26. Não fareis para vós ídolos, nem vos levantareis imagens de escultura, nem estátua, nem poreis pedra figurada na vossa terra, para inclinar-vos a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Guardareis os meus sábados e reverenciareis o meu santuário. Eu sou o Senhor. Se andardes os meus estatutos e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então eu vos darei as chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua colheita, e a árvore do campo dará o seu fruto, e a debulha se vos chegará a vindima, e a vindima se chegará à sementeira, e comereis o vosso pão a fartar, e habitareis seguros na vossa terra. Também darei paz na terra e dormireis seguros, e não haverá quem vos espante, e farei cessar os animais nocivos da terra, e pela vossa terra não passará a espada. E perseguireis os vossos inimigos, e cairão a espada diante de vós. 5 de vós perseguirão a 100 deles, e 100 de vós perseguirão a 10.000, e os vossos inimigos cairão à espada diante de vós. E, para vós,
olharei e vos farei frutificar, e vos multiplicarei, e confirmarei a minha aliança convosco. E comereis da colheita velha, há muito tempo guardada, e tirareis fora a velha por causa da nova. E porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma de vós não se enfadará, e andarei no mesmo de vós, e eu vos serei por Deus, e vós sereis por meu povo. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra dos egípcios, para que não fossem seus escravos, e quebrei os timões do vosso jugo, e vos fiz andar eretos. Mas, se não me ouvirdes e não cumprirdes todos estes mandamentos, e se rejeitardes os meus estatutos, e a vossa alma se enfadar dos meus juízos, não cumprindo todos os meus mandamentos para invalidar a minha aliança, então eu também vos farei isto. Porém, sobre vós, terror, a tísica e a febre ardente, que consumam os olhos e atormentem a alma, e semeareis em vão a vossa semente, pois os vossos inimigos a comerão. E porei a minha face contra vós, e sereis feridos diante de vossos inimigos, e os que vos odeiam de vós se assenhorearão, e fugireis, sem ninguém vos perseguir. E, se ainda com essas coisas não me ouvirdes, então eu prosseguirei a castigar-vos 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Porque quebrarei a soberba da vossa força e farei que os vossos céus sejam como de ferro e a vossa terra como cobre. E em vão se gastará a vossa força, e a vossa terra não dará a sua colheita, e as árvores da terra não darão o seu fruto. E se andardes contrariamente para comigo, e não me quiserdes ouvir, trar-vos-ei pragas 7 vezes mais, conforme os vossos pecados. Porque enviarei entre vós as feras do campo, as quais vos desfilharão e desfarão o vosso gado, e vos diminuirão, e vossos caminhos serão desertos. Se ainda com essas coisas não vos corrigirdes, voltando para mim, mas ainda andardes contrariamente comigo, eu também andarei contrariamente para convosco. E eu mesmo, vos ferirei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Porque trarei sobre vós a espada que executará a vingança da aliança, e ajuntados sereis nas vossas cidades. Então enviarei a peste entre vós, e serei entregues na mão do inimigo. Quando eu vos quebrar o sustento do pão, entre 10 mulheres cozerão o vosso pão num só forno, e devolver-vos-ão o pão peso por peso, e comereis, mas não vos fartareis. E se com isto não me ouvirdes, mas ainda andardes contrariamente para comigo, também eu, para convosco, andarei contrariamente com furor, e vos castigarei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados, porque comereis a carne dos vossos filhos e a carne das vossas filhas, e destruirei os vossos altos, e desfarei as vossas imagens, e lançarei os vossos cadáveres sobre os cadáveres dos vossos deuses. A minha alma se enfadará de vós e reduzirei as vossas cidades a deserto, e assolarei os vossos santuários, e não cheirarei o vosso cheiro suave. E assolarei a terra, e se espantarão disso os vossos inimigos, que ela morarem. Espalhar-vos-ei entre as nações, e desembainharei a espada atrás de vós. E vossa terra será assolada, e as vossas cidades serão desertas. Então a terra folgará nos seus sábados, todos os dias da sua assolação, e vós estareis na terra dos vossos inimigos. Então a terra descansará e folgará nos seus sábados, todos os dias da assolação descansará,
porque não descansou nos vossos sábados, quando habitáveis nela. E quanto aos que de vós ficarem, eu porei tal pavor no seu coração, nas terras dos seus inimigos, que o ruído de uma folha movida os perseguirá, e fugirão como quem foge de espada, e cairão sem ninguém se perseguir. E cairão uns sobre os outros, como diante de espada, sem ninguém os perseguir. E não podereis existir diante de vossos inimigos. E perecereis entre as nações, e a terra de vossos inimigos vos consumirá. E aquele que entre vós ficarem se consumirão pela sua iniquidade nas terras dos vossos inimigos, e pela iniquidade de seus pais com eles se consumirão. Então confessarão a sua iniquidade, a iniquidade dos seus pais, com as suas transgressões, com que transgrediram contra mim, como também eles andaram contrariamente para comigo. Eu também andei para com eles contrariamente, e os fiz entrar na terra dos seus inimigos. Se então o seu coração incircunciso se humilhar, e então tomarem por bem o castigo da sua iniquidade, também eu me lembrarei da minha aliança com Jacó, e também da minha aliança com Isaque, e também da minha aliança com Abraão me lembrarei, e da terra me lembrarei, e a terra será abandonada por eles, e folgará nos seus sábados, sendo assolada por causa deles, e tomarão por bem o castigo da sua iniquidade, em razão mesmo de que rejeitaram os meus juízos, e a sua alma se enfastiou dos meus estatutos. E demais disto também, estando eles na terra dos seus inimigos, não os rejeitarei, nem me enfadarei deles, para consumi-los e invalidar a minha aliança com eles, porque eu sou o Senhor seu Deus. Antes, por amor deles, me lembrarei da aliança com seus antepassados, que tirei da terra do Egito, perante os olhos dos gentios, para lhes ser por Deus. Eu sou o Senhor. Estes são os estatutos e os juízos e as leis que deu o Senhor entre si e os filhos de Israel no monte Sinai pela mão de Moisés. Capítulo 27. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando alguém fizer particular voto segundo a tua avaliação, serão as pessoas ao Senhor. Se for a tua avaliação de um homem da idade de 20 anos até a idade de 60, será a tua avaliação de 50 ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário. Porém, se for mulher, a tua avaliação será de 30 ciclos. E se for de 5 anos até 20, a tua avaliação de um homem será de 20 ciclos e da mulher 10. E se for de 1 mês até 5, a tua avaliação de um homem será de 5 ciclos de prata e a tua avaliação pela mulher será de 3 ciclos de prata. E se for de 60 anos para cima, pelo homem a tua avaliação será de 15 ciclos e pela mulher 10 ciclos. Mas, se for mais pobre do que a tua avaliação, então apresentar-se-á diante do sacerdote, para que o sacerdote o avalie, conforme as posses daquele que fez o voto. O avaliará o sacerdote. E se for animal, dos que se oferecem em oferta ao Senhor, tudo quanto der dele ao Senhor será santo. Não o mudará, nem o trocará bom por mal ou mal por bom. Se porá, de alguma maneira, trocar animal por animal, tanto um como o outro será santo. E se for algum animal imundo do que não se oferece em oferta ao Senhor, então apresentará o animal diante do sacerdote. Se o animal, o sacerdote avaliará, seja bom ou mal, segundo a avaliação, assim será. Porém, se de alguma maneira o resgatar, então acrescentará a sua quinta parte sobre a sua avaliação. E quando alguém santificar a sua casa para ser santa, o sacerdote a avaliará, seja boa ou seja má, como o sacerdote a avaliar, assim será.
Mas, se o que santificou resgatar a sua casa, então acrescentará a quinta parte do dinheiro sobre a tua avaliação e será tua. E também, se alguém santificar ao Senhor uma parte do campo da sua possessão, então a avaliação será segundo a sua semente. Um homer de semente de cevada será avaliado por 50 ciclos de prata. Se santificar o seu campo desde o ano do jubileu, conforme a tua avaliação ficará. Mas, se santificar o seu campo depois do ano de jubileu, então o sacerdote lhe contará o dinheiro conforme os anos restantes até ao ano do jubileu, e isto se abaterá da tua avaliação. E se aquele que santificou o campo de alguma maneira o resgatar, então se acrescentará a quinta parte do dinheiro da tua avaliação e ficará seu. E se não resgatar o campo, ou se vender o campo a outro homem, nunca mais se resgatará. Porém, havendo o campo saído no ano do jubileu, será santo ao Senhor, como campo consagrado. A possessão dele será do sacerdote. E se alguém santificar ao Senhor o campo que comprou, e não for parte do campo da sua possessão, então o sacerdote me contará o valor da sua avaliação até ao ano do jubileu, e no mesmo dia dará a avaliação como coisa santa ao Senhor. No ano do jubileu, o campo tornará aquele de quem o comprou, aquele de quem era a possessão do campo, e toda a sua avaliação se fará conforme ao ciclo do santuário. O ciclo será de 20 geras. Mas o primogênito de um animal, por já ser do Senhor, ninguém o santificará. Seja boi ou gado miúdo, do Senhor é. Mas se for de um animal imundo, o resgatará segundo a sua estimação, e sobre ele acrescentará a sua quinta parte. E se não se resgatar, vender-se-á segundo a sua estimação. Todavia, nenhuma coisa consagrada que alguém consagrar ao Senhor, de tudo que tem, de homem ou de animal, ou do campo da possessão, se venderá, nem se resgatará. Toda a coisa consagrada será santíssima ao Senhor. Toda coisa consagrada que for consagrada do homem não será resgatada, certamente morrerá. Também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são do Senhor, santas são ao Senhor. Porém, se alguém das suas dízimas resgatar alguma coisa, acrescentará sua quinta parte sobre ela, no tocante a todas as dízimas do gado e do rebanho. Tudo que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. Não se investigará entre o bom e o mal, nem o trocará. Mas, se de alguma maneira o trocar, tanto um como o outro será santo, não serão resgatados. Estes são os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no Monte Sinai. E assim, terminamos a leitura do livro de Levítico. E eu espero você na nossa próxima leitura do Antigo Testamento, onde nós vamos iniciar a leitura do livro de Números. Até lá!